pressa. Isso é mal e pode me atrapalhar na pintura? Olha a pergunta. Tenho pressa. Isso é mal e pode me atrapalhar na pintura? Minha resposta categórica é sim. Invariavelmente, ter pressa vai te atrapalhar na pintura, sim, com certeza. Não tenha dúvida, né? A pressa, na grande maioria das vezes, é sinônimo de ansiedade. Você está ansiosa, você entrou nas artes, muitas vezes, motivada por uma... Muitas alunas minhas são assim, não, indicaram que elas fizessem uma atividade que acalmasse, que equilibrasse um pouco, e elas entram querendo rasgar tudo. Querem chegar, pegar um quadro e pintar o quadro em uma noite, assim, sabe? Muita gente faz isso, sim. Artistas já que tinham isso dentro do processo deles faziam. Van Gogh fazia um quadro em um dia. Monet fazia uma sessão de pintura durante um dia e fazia o quadro. Aí tem aluna que chega e quer fazer a coisa toda em uma hora de aula. Calma, né? Isso é ansiedade. E a ansiedade, ela é uma grande inimiga. É uma inimiga da arte. Você não pode entrar com ansiedade. Você pode até querer resolver o quadro em etapas. Por exemplo, você pode querer fazer em uma sessão um estudo do quadro. Ou até vários estudos. Pega uma folha, faz vários desenhos, vários rabiscos, solta tudo. Pastel oleoso, pastel seco, mistura aquilo ali, faz um estudo. Pode sair até um trabalho inteiro e pronto ali, sobre papel. Pode. Ou até no quadro, se você tem alguma técnica, você vai lá, mete carvão e mistura com tinta acrílica e vai por cima. Pode acontecer, mas não é comum, né? Você não pode deixar a pressa conduzir o teu trabalho. Não, isso é ansiedade, né? Você quer finalizar rápido, quer um resultado rápido, isso não é bom para você. Não é legal. Então, vamos com calma. Pergunta é, isso me atrapalha na pintura? Sim. No mais das vezes, é a ansiedade querendo comandar o processo. Não permita. Você tem soluções. Você pode, como eu falei, você pode fazer estudos rápidos que contemplem essa ânsia e auxiliem no processo de pintura do quadro. Tá certo? Você faz um estudo rápido, daqueles que resolvam em uma hora, pá! E aí você vai começando a preparar dentro de você o quadro. Mas a pintura, de maneira geral, ela é como se ela fosse uma fruta. Pintura é como se fosse uma fruta. Tá certo? Você está ali amadurecendo. É óbvio que cada pessoa tem uma forma de solucionar isso. Como eu disse já, tem artistas que desenvolveram a sua técnica, a sua linguagem, a sua maneira de trabalhar com uma liberdade tal e tamanha que resolve isso em um dia. Acabou. Né? E outros não. Mas não eram ansiosos. Eles trabalharam, às vezes freneticamente. Van Gogh trabalhava freneticamente, mas ele conseguia resolver isso. Você não pode deixar a ansiedade tomar conta. Por quê? Porque senão você termina a sessão, depois de 2, 3 horas pintando, e não está bom. Sabe o que significa um quadro não estar bom? Um quadro não está bom significa que não é que ele não tem jeito, significa que precisa ser elaborado. Precisa uma outra sessão. Um quadro não fica ruim nunca, ele fica inacabado. Não existe quadro ruim, existe quadro inacabado. E para ele ser acabado, muitas vezes você tem que parar o quadro, pega um outro quadro, começa, deixa aquele ali encostado olhando. Porque você tem que ter um tempo de espera, de maturação do quadro. Não adianta correr. Mas eu tenho pressa. Deixa ele amadurecendo ali no cantinho e faz outro. Faz 10 quadros ao mesmo tempo, mas não fica em cima de um martelando,
Porque essa sua ansiedade atrapalha, entendeu? Assim, a gente tem que saber curtir o quadro. Curtir, no sentido de aquele couro curtido, que vai curtindo com o tempo, a gente tem que curtir o quadro. E não ejetar o quadro. Pronto, acabou. Não, um quadro não acaba assim. Às vezes você tem apenas que deixar ele esperando para você chegar e perceber que, putz, o quadro já está pronto, realmente. Você nem precisava mais nem uma pincelada. Mas se você não der o tempo, você estava pintando e não deixa ele ficar pronto. A ansiedade pode atrapalhar, a pressa pode atrapalhar. Isso é mal, pode sim te atrapalhar na pintura. Vamos fazer mais uma pergunta. Quinta pergunta, vamos lá. Essa pergunta é ótima. Posso pintar figurativo e abstrato ao mesmo tempo? Ótima pergunta, hein? Posso pintar figurativo e abstrato ao mesmo tempo? Olha só que pergunta legal. E a resposta é assim, ó. Sim e não. As duas respostas estão certas. Eu vou explicar como é que é isso. Calma. Primeira coisa, eu vou explicar o que é abstração, tá? O que é abstração? Vamos lá. Vou tentar ser não muito longo, mas vou tentar. O que é abstração? Abstração é quando você trabalha uma imagem com elementos, figura e fundo, que não existem no mundo real. Ou seja, não há figuras reais, realistas. Não há figuras reconhecíveis. Não existem figuras reconhecíveis. Muita gente fala, isso é fácil, não é nada fácil. Vai pintar alguma coisa sem ter nada reconhecível. Não é simples, não é uma coisa banal. Claro que exige que você tenha uma conexão com o abstracionismo. Você tenha vontade de fazer algo que não tem figura reconhecível. Né? Não existe no mundo real nada ali. Né? E é um desafio bem legal, bem interessante. Quem nunca fez uma abstração, eu sugiro sempre que faça. Né? Agora, por que a resposta é sim e não? Veja, vamos responder, vamos entender o sim. A resposta é sim, tá? É possível pintar figurativo e abstrato ao mesmo tempo? Sim, quando você pinta diversos trabalhos. E alguns são figurativos, outros abstratos. Você não é obrigada a ser abstrata sempre, ou ser figurativa sempre. Não. Você pode ser os dois. Faça um quadro abstrato, faça outro abstrato, faça um quadro figurativo, faça um quadro figurativo, faça outro abstrato. É a sua vontade, é o seu desejo, liberdade absoluta. Ninguém precisa ter esta coerência. E olha, eu quero dizer para você o seguinte: isso foi uma coisa que para mim foi difícil entender. Eu achava que se o cara era abstrato, ele tinha que ser abstrato. Ele não podia ser figurativo. Eu achava isso. Isso eu com anos já de pintura, pintando, expondo, eu achava isso. Com o tempo, foi caindo a ficha que a liberdade é maior que tudo, gente. Você pode fazer o que você quiser com o seu quadro. Ninguém vai dizer para você, não pode fazer abstrato, você é figurativo. Vai se lascar. Pô, posso fazer o que eu quiser no meu trabalho. Ponto. Então, sim, você pode pintar figurativo e abstrato ao mesmo tempo em quadros diferentes. Quadro A é abstrato, quadro B é abstrato, quadro C é figurativo, quadro D é abstrato, quadro E são quadros diferentes. Você pode fazer exposição com tudo isso? Pode. Juntar tudo na mesma exposição? Claro. Ninguém vai te dizer o que você deve ou não deve fazer. Você é livre, absolutamente livre para fazer o que você bem quiser nos seus quadros. Sim, você pode pintar figurativo e abstrato ao mesmo tempo.
Não é outra história. Vamos lá. Quando é que a resposta vai ser não? Não pode quando você pinta em pinta como é que eu vou explicar isso? Quando você pinta no mesmo quadro, pronto, assim fica mais mesmo trabalho. Ou seja, estou no trabalho A. Posso fazer uma parte abstrata e uma parte figurativa? Não. Ah, mas por quê? Porque você está fazendo uma parte figurativa, um quadro imediatamente se torna figurativo. Se tem ali um cesto de frutas, uma caneca, qualquer coisa reconhecível no mundo real, acabou. O quadro inteiro se transforma em figurativo. Para um quadro ser abstrato, ele tem que ter tudo com elementos que não existem no mundo real. Se botou um elemento e o resto é todo abstrato, acabou. Virou figurativo. Não devem haver figuras reconhecíveis no mundo real num quadro abstrato. Você vai dividir ao meio assim, botar uma abstração de um lado e figuração no outro, é figurativo. O quadro se delimita dentro do campo dele, do limite dele. Se dentro desse campo, dentro do campo do quadro, dentro do campo, tem uma parte que é figurativa, uma parte que é abstrata, adeus. Lamento. Ele é figurativo. Essas são as sutilezas que são importantes serem ditas, né? E que muita gente que está começando não tem essa clareza. Né? Então, eu estou explicando aqui o que é abstração, acho que já deu para entender. E a pergunta, como tinha essa dubiedade, eu respondi que sim e que não, e estou explicando as duas situações. Figurativo e abstrato num conjunto de quadros? Ok. Quadro A é figurativo, quadro B é abstrato, assim sucessivamente, tudo bem. No mesmo quadro, no mesmo desenho, não, aí não. Ah, está aparecendo uma caneta bica ali no quadro. Faz a caneta bica aquilo ali, né? Agora, uma coisa importante a se ressaltar também. A abstração, claro que ela possui, muitas vezes a pessoa faz tudo abstrato e alguém vem e conta, olha, aquilo ali é um óculos. O quadro foi concebido abstrato. Tem um elemento que lembra um óculos. Ele continua sendo abstrato. Quem manda é a intenção do autor. Ah, mas eu estou vendo ali, tem um automóvel. Não importa. Ele não era um automóvel. Era uma mancha que você viu um automóvel. Nem na parede, chapiscada, você não vê caras, figuras, etc. Uma flor, não sei o que mais. Não tinha intenção, era abstrato. Tá? Isso é importante deixar bem claro, porque às vezes a pessoa fica na dúvida. Ah, mas fulano veio e viu o planeta Saturno ali no meio. Você fez com a intenção de ser o planeta Saturno? Não, foi sem querer que apareceu que era um risco e uma bolinha. Risco e bolinha pode ser de qualquer coisa, pode ser risco e bolinha. Não necessariamente o risco e a bolinha no meio é Saturno. As pessoas veem coisas, realmente veem, é normal que vejam. E isso não configura abstração. O que configura abstração é a pessoa fazer uma abstração sem intenção de ter figura e ponto. Não tem figura. Isso é abstração. Se alguém, fulano, ciclano, vem e olha e vem figuras no meio da abstração, não configura figurativo. Tá? E outra coisa, você pode brincar com o título. O título pode ser assim, Manhã de Sol, e não ter nada de manhã, nada de sol, nada de nada, mas o título ser um título que faz essa brincadeira com a realidade. É possível. Como poderia ser também Composição 10, um título neutro. Né? Posso pintar figurativo e abstrato ao mesmo tempo? Sim e não. Espero que tenham curtido mais um Café no Ateliê, bem longo esse, com 5 perguntas, mas acho que valeu, né? Deu para elucidar muitas coisas. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.